Então eu gostaria de ler com você aqui, a partir de Atos, no capítulo 4. Sabe, eu sempre me perguntei, o que movia o coração dos discípulos? Porque para mim sempre foi fascinante ver que esses homens, eles viveram o que nós lemos aqui na Bíblia. E eu sei que muitas vezes nós temos aquela ideia de imaginar esses homens como santos, com aquela aura na cabeça assim, santos, homens de Deus, mas na verdade, um desses aqui que escreveu boa parte do Novo Testamento era um assassino da igreja, que tinha suas dificuldades. O outro, também uma grande parte da história aqui, negou a Jesus 3 vezes, amaldiçoou a própria vida negando Jesus. Sabe, todos pessoas comuns, homens e mulheres normais, como eu e você, mas que de alguma forma tiveram um encontro, tiveram uma revelação, um entendimento que fez com que eles fossem até as últimas circunstâncias seguindo a Cristo. Para mim pensar que Paulo escreveu de dentro de uma prisão, esquecido por todo mundo, alegre-se, de novo eu digo, alegre-se. Sabe, o que aconteceu com ele? O que aconteceu, o que ele sabia para escrever para o seu discípulo? Se nós olharmos pelos olhos naturais, o ministério de Paulo acabou sozinho numa prisão, não é nada do que nós esperamos como um grande ministério, não é verdade? O que nós pensamos de ter um ministério de sucesso, Paulo lá, escreve aos seus amigos, os únicos que o sobravam, alguns deles tinham deixado ele ainda ali mesmo. Ele diz reclamando, olha, ninguém esteve comigo quando eu fui julgado, mas ele fala para Timóteo, vem me ver, traz uma galera aí com você, traz Marcos junto, vem. Mas mesmo assim ele escreve, siga o meu exemplo, porque essa é a vida. Muitas pessoas vão tomar outras decisões na vida, mas você conhece o meu testemunho, você sabe como eu vivi. Por isso, Timóteo, siga o meu exemplo. Sabe, o que aconteceu com ele para dizer, eu considero a minha vida sem valor nenhum, a não ser que sirva para anunciar o evangelho da graça de Deus. O que aconteceu com ele para dizer, eu considero tudo como esterco para de alguma forma eu ganho a Cristo. Ou talvez olhar para a morte e dizer, ó morte, cadê o seu aguilhão? Escrever para o seu discípulo e falar, não tenha medo de morrer, não se vergonhe das correntes do Evangelho, pregue o Evangelho, cumpra o seu ministério cabalmente, pois existe uma coroa preparada para nós. O que movia esses homens a continuar até as últimas circunstâncias da sua vida? Eu me pergunto isso, meu irmão, porque existem segundas-feiras que eu também não quero levantar da cama. Aí você fala, Jesus ressuscitou dos mortos, né, mano? Acho que levantar da cama não é um trabalho tão grande assim. Mas o que movia o coração deles? Eu acho que se nós tivermos essa resposta, vai nos ajudar muito a continuar, a pregar, a continuar com coragem, a ir a todo mundo, a pregar para os nossos vizinhos, a entregar o nosso coração a Deus, a confiar no propósito de Deus para nós, a desenhar a nossa vida segundo o projeto de Deus. Sabe, a colocar as nossas expectativas na palavra de Deus e continuar caminhando, sem olhar para trás, olhando para o alvo que está diante de nós, correndo essa corrida. O que eles entenderam? E é o que eu gostaria de compartilhar um pouco com vocês hoje. Essa é uma pergunta que eu sempre fiz ao Senhor, tentando entender ali, e sempre Deus vai trazendo facetas dessa verdade, e nos últimos tempos, eu tenho meditado muito sobre isso que eu vou compartilhar com vocês aqui. Atos no capítulo 4, versículo 18, diz o seguinte: então, chamando-os novamente, ordenaram-lhes que não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Mas Pedro e João responderam: julgue os senhores mesmos se é justo aos olhos de Deus obedecer a vocês ou obedecer a Deus. Pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Senhor Jesus, nós estamos na Tua presença hoje, com os nossos corações abertos, para ouvir a Tua palavra. Fale conosco, continue falando conosco. Mova os nossos corações, alinhe a nossa vida com Teu propósito eterno. Traga ainda mais luz, revelação aos nossos corações,
a luz que resplandece sobre as trevas e as trevas não prevalecem sobre ela, que nós possamos enxergar a partir de Cristo ainda mais a nossa vida e todas as situações da nossa vida. Pai, fale conosco nessa manhã e faça o que só o Senhor pode fazer. Cure os enfermos, liberte os cativos, dê vista aos cegos. Pai, em nome de Jesus, traga salvação nessa manhã. Nós esperamos com expectativa em Ti. Nós sabemos que o Senhor pode fazer, que o Senhor irá fazer, pois essa é a Tua vontade. Então faça a Tua vontade nessa manhã, Pai, em nome de Jesus. Olha que interessante aqui, meus irmãos, né? Se nós olharmos para a vida dos discípulos, pensando um pouco nessa missão de pregar o Evangelho, chamado missionário, né? As dificuldades que eles enfrentaram, uma coisa que ficou muito claro para nós, quando nós fomos para a África ali, é que a gente sempre tem aquele sonho missionário, né? E quando você ouve falar da missão, você imagina chegando a boa notícia e os sorrisos e a felicidade. Mas ninguém lembra dos demônios, da perseguição, dos perigos, né, do desafio da trincheira mesmo, que é pregar o Evangelho ao mundo perdido. Né, nós imaginamos que as boas notícias serão sempre recebidas com os braços abertos. E nem sempre é assim. Sabe, a mensagem ela vem em um combate contra as trevas realmente. E as trevas se opõem a essa mensagem de muitas formas. E faz parte na caminhada cristã enfrentar esse tipo de coisa. Né? Fazer o bem, às vezes é muito fácil. Mas pregar o Evangelho, brother, é aí que a galera endemonia. Entendeu? Olha o que acontece aqui, os fariseus, eles chegam para os discípulos e falam o negócio seguinte, galera, vocês são gente legais, né? Façam o que vocês quiserem, continuem pregando, ensinando, só não falem no nome de Jesus, só isso. Fala do amor, fala da paz, fala da união, fala das coisas boas, né? Fala da comunhão, mas não fala do nome de Jesus. Esse é o problema do mundo. Esse é o espírito do anticristo que se opõe ao nome de Cristo. E é isso que sempre vão tentar calar nossa boca, os nossos próprios pensamentos. De tentar nos parar, não vou falar de Jesus. As setas que vêm de impedir a propagação da mensagem. Que não é de se fazer o bem, mas é pregar o Evangelho. O mundo milita, esse espírito do mundo milita contra a pregação do Evangelho de Cristo, contra o nome de Jesus. Mas é na pregação do Evangelho de Cristo que há liberdade. E é por isso que nós precisamos entender e nos posicionar em Deus. Em intercessão, em adoração, conseguindo entender que nós verdadeiramente estamos nessa batalha pela pregação do Evangelho. E aí quando esses homens estão ali, esses fariseus chegam para ele de uma forma muito diferente que é hoje, né? Hoje os caras falam assim, eu não aguento esses crentes, vou dar um bloco neles. Não, a ameaça dos fariseus era essa, vocês vão parar na cruz também, brother. Vocês lembram o que aconteceu? Não faz muito tempo, né? O mestre de vocês, o que aconteceu, nós vamos fazer a mesma coisa com vocês. A ameaça era de morte, a ameaça era de acabar com a vida deles mesmo. E esses discípulos então olham para os fariseus, depois de ter pregado o Evangelho, visto os sinais, milhares de pessoas se converteram, e esses homens querendo parar a pregação do Evangelho, movidos por um espírito das trevas realmente, que se opõe ao Evangelho de Cristo, eles dizem, mas olhe, a quem convém? Obedecer a vocês ou obedecer a Deus? Então fica claro aqui que o que os discípulos entendiam naquilo que eles estavam fazendo para pregar o Evangelho, partia de um lugar de obediência. Eles entendiam que aquilo que eles estavam fazendo era um ato de obediência a Cristo. Não era uma ideia ou uma opção que eles poderiam ter. Eles entendiam que era obediência. E como poderia ser diferente? Imagina você está de boa pescando lá, jogando sua rede, tranquilo. De repente chega um homem, fala, pesca daquele lado ali, ó. Você não consegue, suas redes estouram. De repente esse mesmo homem anda sobre as águas, ressuscita os mortos, transforma água em vinho, cura os enfermos, multiplica pães e peixes, para tempestades. Aí você está lá,
sua vida de repente vira um filme. Você começa a ver isso acontecer diante dos seus olhos, o poder de Deus se manifestando. Com certeza esse homem é o Filho de Deus, todo mundo pensa. Aí ele morre, e aí você acaba, sua esperança acaba. Ele morreu, acabou como todo mundo, todas as esperanças acabam. Aí 3 dias depois ele ressuscita, e ele aparece na sala com todo mundo, e ele parte o pão. Aí na hora que a galera fala, ele some de novo. Aí ele aparece de novo, e ele some, ele aparece, ele está lá, ele começa a dar provas que ele estava vivo, que ele não é um fantasma, e ele ensina sobre o reino dos céus. Aí antes de ir embora, desse homem ir embora, ele fala assim, galera, toda a autoridade me foi dada, no céu, na terra e debaixo da terra. Portanto, ide e pregai o evangelho a toda criatura. Meu, o que você vai fazer? Com certeza o que ele está falando é uma ordem, ele joga essa carteirada assim, ó, pum, eu sou o dono do mundo. E eu estou mandando, vai lá, prega o evangelho. Os caras com certeza entendiam como uma obediência. Obedecer a Cristo, essa pregação era uma obediência, era um ato de obediência ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, ao Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, aquele que era, que é e que há de vir, o primeiro e o último. Eles viam Jesus ali, as suas palavras tinham esse peso, que mesmo diante do perigo da morte, eles falam assim, não tem muito o que fazer, melhor vocês matar a gente mesmo, se esse é o caminho. Porque como nós vamos parar de falar do que vimos e ouvimos? Agora a pergunta que fica, meu irmão, está claro que eles estavam obedecendo a Deus, mas no decorrer da vida e nas experiências aí nós podemos ver que existem muitos porquês de nós obedecermos a Deus. E a pergunta é essa, o que movia a obediência desses homens a Cristo? Eu me lembro um dia que eu estava pregando em uma igreja, no interior de Goiás, e uma mulher foi curada, e ela estava chorando muito ali na frente, e eu fui conversar para ela, porque eu queria entender, eu gosto de ver milagre, né, mano? A ação de Jesus é maravilhosa, mas o que aconteceu que essa mulher está chorando tanto? Aí ela falou assim, eu fui curada. Eu falei, eu sei, mas o que aconteceu? Ela falou, eu não acreditava que Jesus podia me curar, queria me curar. Eu falei assim, aí a gente entende, sabe, tem aquele pensamento que Deus não quer curar ninguém, que Deus coloca doença nas pessoas, essas coisas. Aí eu quis entender melhor, ela falou, não, deixa eu te explicar o que aconteceu comigo. Quando eu era criança, eu fui abusada, e desde aquele dia eu carrego uma culpa. E na casa da minha avó tinha um quadro desses de Jesus, e todas as vezes que eu passava na frente daquele quadro, aquele Jesus apontava o dedo para mim e falava, a culpa foi sua, você é culpada. E ela disse, a vida toda eu servi a Deus por culpa. E eu nunca imaginei que Jesus queria me curar. Não é que ele não podia, realmente não queria me curar, eu fui curada. E para mim é uma surpresa muito grande. O que aconteceu com esse Jesus? E olha a ideia dela, ela veio à igreja a vida toda, ela foi uma boa mulher a vida toda, ela tentou fazer tudo o que a Bíblia diz, por quê? Por culpa. Era a culpa que movia a obediência dessa mulher. Era por se sentir culpada que ela continuava vivendo da forma que ela viveu. Sabe, o que movia a obediência dos discípulos? Lembro um dia que eu estava conversando com um grupo de amigos, e um deles falou assim, você sabe qual é o meu maior exemplo na Bíblia? Eu falei, qual é? Aí você sempre espera Paulo, Pedro, né, Davi, os caras assim. Aí foi o ladrão da cruz. Aí eu fiquei parado pensando, qual deles, né? Vamos ver agora. Aí eu falei, por quê? Ele falou, sabe por quê? Porque o ladrão da cruz foi muito esperto. Eu falei, por que ele foi esperto, velho? Ele falou, porque ele viveu a vida toda dele e no último segundo ele se arrependeu e foi para o céu. Aí eu fiquei olhando para a cara dele e falei assim, mas por que ele foi esperto? Foi bom ele viver a vida toda? Claro, ele foi inteligente, ele viveu a vida toda dele, fez tudo o que ele queria. E no último segundo ele se arrepende e foi para o céu. Eu falei assim, mas se foi tão bom viver a vida toda dele sem Jesus, por que não continua a eternidade toda? Não é verdade? No último segundo você vai se arrepender de algo que você gostou tanto de viver, vai embora, continua. Tortura para você viver com Cristo. Se aqui foi tão bom sem Ele, passa o resto também. Mas por quê? Porque a ideia das pessoas é essa. O que é o Evangelho? Por que as pessoas obedecem a Cristo?
Se você perguntar para muitos jovens cristãos hoje, eles vão falar assim: olha, porque eu não quero ir para o inferno. E servem a Deus por medo de um castigo. Eles têm medo de um dia ir para o inferno. Então, para não ir para o inferno, eu vou ser obediente a Deus. E eu vou viver a melhor forma possível aqui. Eu vou tentar fazer as coisas certas. Porque lá, naquele grande dia, Ele vai me livrar de um castigo. Que peso enorme, que fardo enorme é viver uma vida assim. Sabe, meu irmão, eu já obedeci meu pai por medo de castigo. E não era legal, não era? Não é esse o sentimento. Sabe, aquele medo de eu não posso errar, que agora vou tomar um croque. Vou perder o celular, vou tirar ele da internet. Alguma coisa ruim vai acontecer comigo. Então é melhor eu obedecer. Porque se está difícil com Deus, imagina sem Deus. Mas esse tipo de mentalidade gera aqueles cristãos que, se pudessem, eles falavam assim: não, se eu pudesse, se não tivesse inferno também eu não estava com Deus. E vive, só porque eu sou crente. Sabe por que tem um entendimento assim do Evangelho? O que é o Evangelho? Me livrar do inferno? É sobre isso que é Jesus? Será que era essa obediência? Era isso que movia a obediência dos discípulos? Em ir até as últimas circunstâncias? Será que era o medo? Será que era porque eles queriam ser abençoados? Não, então é melhor obedecer a Deus aqui, porque Ele vai me abençoar lá no que eu estou fazendo. Imagina, você acha que era esse pensamento que passava na cabeça de Pedro? Não, vou enfrentar esses fariseus aqui, porque semana que vem eu ganho um aumento. Será que era isso? O que movia a obediência? E quando o aumento chegasse, então não preciso mais obedecer a Deus? Quando a bênção que eu queria chegou, não preciso mais obedecer a Deus? O que movia a obediência desses homens? É tão importante a gente saber isso, porque senão, meus irmãos, nós não chegamos até o fim. A gente para em algum lugar, em algum momento. Quando nós alcançamos aquilo pelo qual nós estamos obedecendo, a gente não precisa mais obedecer. O que movia a obediência desses homens para chegar até as últimas circunstâncias e continuar vivendo dessa forma e encorajar outras pessoas a viverem também? O que aconteceu com eles? Para encarar as segundas-feiras, e os gigantes, e os problemas, e as trevas, e ainda assim perseverar confiando naquilo que eles estavam vivendo. O que movia a sua obediência? Sabe, C.S. Lewis escreveu em 1945, mais ou menos. Ele disse: se você perguntasse para um cristão de hoje, qual é a maior virtude de um cristão, a maioria responderia que era a santidade. Essa aparência de que nós somos cristãos. A retidão que nos diz que nós somos cristãos. Mas se você perguntasse para os primeiros, aqueles que andaram com Jesus, qual era a maior virtude de um cristão, com certeza a resposta deles seria o amor. Essa é a maior virtude. A maior virtude desses homens era o amor. O que se fazia por amor. O que se vivia por amor. Nós sabemos muito bem o que Paulo diz, nas famosas vozes do Cid Moreira, em Coríntios 13. Você conhece essa passagem? Se não houver amor, de nada. O Gui faz a voz melhor do Cid Moreira, depois ele vai fazer aqui. Ele diz: se não houver amor, de nada vale. Então é movido pelo amor. Esses homens, eles eram movidos pelo amor. É uma obediência movida pelo amor. Mas qual é esse amor? Também é uma pergunta. Porque eu sempre dou uma bugada ali, nessa passagem do Cid Moreira. Sempre. Chega uma hora que ele fala assim: se você lançar o seu corpo para ser queimado, e dar tudo que você tem aos pobres, e não houver amor, de nada vale. Aí eu fico pensando: mas quem vai dar o corpo para ser queimado, e vai dar tudo que tem aos pobres, sem amor? É óbvio que existe amor. Algum amor existe. Mas qual amor é esse? Por exemplo, os antigos, os guerreiros gregos de Atenas, os espartanos lá, eles queriam morrer na batalha por amor à honra. A honra eterna. De um guerreiro que morreu na batalha pelo seu país. O amor deles era um amor à honra.
Alguém poderia ir ali e dar o seu corpo para ser queimado por amor à honra. Por amor ao que as pessoas poderiam pensar, ou por amor àquela pessoa também, que ele lançaria o seu corpo. Alguém que faz benefícios, que dá o que tem aos pobres também. Muitos amores podem envolver o seu coração. O que Paulo está dizendo aqui é o amor que move o coração dos discípulos, que fica muito bem explicado quando num sermão de John Wesley chamado O Quase Cristão, que ele diz: o quase cristão é aquele que vem à igreja, o quase cristão é aquele que dá as ofertas, o quase cristão é aquele que é um bom marido, uma boa esposa, o quase cristão é aquele que dá um bom testemunho, um homem, uma mulher que trabalham bem, o quase cristão é aquele que cuida bem da sua família, mas não faz tudo isso por amor a Deus. Esse é o quase cristão. O que Paulo está falando aqui é inútil você viver tudo que você está vivendo se não for por amor a Deus. Agostinho dizia: ama-te pouco aquele que ama qualquer outra criatura sem amá-la por tua causa. Tudo que eu vivo eu amo porque eu amo a Deus. Eu faço porque eu amo a Deus. Eu prego por amor a Deus. Eu vou porque eu amo ao Senhor. Esse era o amor que movia os discípulos. É isso que o Cid Moreira fala no capítulo 13. Ele diz: se tudo que você fizer, você não fizer por amor a Deus, de nada vale. É o amor a Deus que movia o coração desses homens. Não era o medo de ir para o inferno, não era a bênção que eles poderiam receber, não era algum tipo de barganha, não era pensando na sua própria vida. Eles faziam por amor a Deus, porque foi isso que eles aprenderam com Jesus, foi isso que eles receberam. A ligação que eles tinham com Jesus não era de uma ideia de Deus. Eles viram o Senhor, Ele esteve com eles, Ele olhou nos seus olhos, Ele morreu por eles naquela cruz. Eles viram o amor em ação. E era nesse sentido, era desse lugar que partia a obediência desses homens, por amor a Deus. Esse é o sentimento que move a igreja. Se vive o que vive porque amamos a Deus. Pregamos o que pregamos porque amamos a Deus. Nós vamos aos confins da terra porque amamos a Deus. Nós não podemos parar de pregar porque amamos a Deus. Era esse amor expresso nas suas vidas. Agora, chegamos à resposta. Amar a Deus é o que move esses homens. Porém, falta ainda uma. Como que eu faço para amar a Deus então? Se amar a Deus é o segredo, eu quero amar a Deus. Eu quero viver essa vida. Eu quero pregar o Evangelho. Eu quero ir até as últimas circunstâncias. Eu quero viver a minha vida e entregar como um aroma suave ao Senhor. Eu quero amar a Deus. O que eu faço então para amar a Deus? Como eu posso amar ao Senhor? Será que eu tenho que orar mais, jejuar mais, ir mais às ruas, pregar mais, trabalhar mais? O que eu preciso fazer para amar a Deus? Sabe, eu acredito que tudo isso faz parte. Deus vai nos ensinando, nos mostrando, no percurso, na caminhada. No entanto, meus irmãos, a Bíblia nos diz como nós podemos amar a Deus. Está em 1 João 4,19, que ele escreve: nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Foi porque Ele nos amou que nós o amamos. Meus amigos, a vida toda eu fiquei tentando amar a Deus de todas as formas. Eu preciso amar a Deus, eu preciso provar esse amor. Eu preciso tirar mais daqui de dentro para amar, para continuar pregando o Evangelho, para não desanimar. Tentando tirar daqui, pensando que das minhas forças que sairia aquilo que eu queria viver. Sabe o que levou os discípulos até a morte por Jesus? Não é porque eles amavam a Deus, mas é porque Deus os amou. Porque Deus os amou. Essa era a certeza da vida desses homens. Eles tinham plena convicção daquilo que aconteceu naquela cruz, porque Deus os amou. Muitas pessoas ficam pensando assim: Deus vai me amar quando eu me tornar santo. Não, meu irmão, você se tornará santo porque Deus te ama.
É porque Deus te ama que nós podemos acreditar que nós iremos viver o que essa palavra diz. É porque o Senhor nos ama, e como o amor de Deus é provado, quando Deus entregou o seu Filho naquela cruz. Ele entregou Jesus por nós, ainda quando éramos pecadores. Jesus não morreu por nós quando estávamos aqui adorando a Ele, dizendo santo, 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 não. Ele morreu por nós quando nós éramos inimigos de Deus. Quando tudo que existia em nós se opunha a Ele, que não existia nada de belo a serviço em nós, ali Ele morreu. E naquele lugar Ele nos amou. E hoje nós estamos aqui porque ali Ele nos amou. E nós chegaremos até o final, porque Ele nos ama ainda e nos amará para sempre. O amor do Senhor não muda, e essa era a convicção desses homens. É por isso que eles podiam esquecer o que para trás ficou e permanecerem caminhando, olhando para o alvo. Não naquilo que existia neles para Deus, mas naquilo que Deus fez por eles. Porque se Deus é por nós, Paulo iria dizer, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por nós o entregou, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem atentará acusações contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou, está à direita de Deus e intercede por nós. Paulo diria, quem nos separará do amor de Cristo? Será perigo? Será fome? Será espada? Será nudez? Todas essas coisas aconteceram com ele? Sim. Mas nada disso foi poderoso o suficiente para tirar a verdade impressa no seu coração, que Deus o ama. E por isso ele diz, em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. A certeza que movia esses homens até as últimas circunstâncias é: Deus nos ama, Deus me ama, e porque Ele me ama, eu posso continuar, e porque Deus é por mim, eu vou até o fim, e porque Deus me ama, Ele fará comigo aquilo que Ele planejou. Aquele que começou a boa obra, Ele é fiel para cumprir. Não porque agora eu sou digno dessa obra, nunca fui, nunca serei, mas Deus me ama, e Deus entregou o seu Filho ao mundo, para que o mundo fosse salvo por Ele. Meu irmão, ser salvo por Deus não é um dia ir para a eternidade. Ser salvo por Deus é ser transformado agora. É experimentar o Evangelho hoje, isso é salvação. E a salvação se dá por meio de como Deus nos amou, entregando o seu Filho por nós. E era baseado nessa verdade, sempre olhando para a cruz, a convicção do que Deus havia feito, que esses homens continuavam andando. Por que nós cremos que o Brasil pode ser salvo? Porque nós temos grandes pregadores aqui? Não, porque Deus ama o Brasil. Porque quando nós saímos das ruas, nós saímos com a expectativa que as pessoas serão encontradas, porque nós somos bons pregadores, porque nós sabemos falar a coisa certa? Não, porque Deus ama aquelas pessoas. É por meio do amor de Deus e esse desejo do Senhor de ver o mundo transformado, que esses homens poderiam ir até o mundo, mas também confiar de que estavam nas mãos de Deus. E é por isso que Paulo pode olhar para a morte e falar, manda vir. Por isso que ele pode olhar para o seu discípulo Timóteo e falar, continua, mano, porque se morremos com ele viveremos, está tranquilo, está tudo sob controle, ele não nos perderá das suas mãos. Nós podemos confiar, nós podemos ir. É por isso que quando ele se sentia fraco no Senhor, ele poderia se sentir forte. É por isso que ele se fortalecia em Deus, porque o sentimento de Deus, o amor de Deus por ele não mudava, pois estava estabelecido, confirmado, concretizado naquela cruz. Meu filho morreu por vocês. E nisso se dá o amor de Deus. Agora esses homens poderiam, diante de qualquer perigo e situação, olhar para trás e falar, meu Deus nos ama, vamos embora. Deus nos amou, Cristo morreu por nós. E essa é a fé que movia esses homens, não o quanto eles poderiam fazer por Deus, mas o quanto Deus fez por eles. Porque o quanto nós podemos fazer, uma hora tem fim, uma hora acaba, uma hora termina, essas águas se secam. Mas as águas que vêm do trono de Deus não secam jamais. O seu amor permanece eternamente. Ele é estável, ele não muda. Nós podemos ir até Ele.
Nós podemos continuar na sua presença. Nós podemos correr mais uma vez. Nós ouvimos a história hoje do pai que espera o filho. Eu estava lembrando do filho pródigo que vem. Quantos de nós somos filhos pródigos? E quando nós nos afastamos de Deus, nós pensamos como o filho pródigo que diz: na casa do meu pai, até os servos comem bem. Então eu vou lá, eu vou ser um servo. E a gente nunca consegue voltar a ser filho, porque um dia a gente errou, porque um dia a gente falhou, porque um dia a gente saiu, nós não nos perdoamos, nós não conseguimos aceitar o amor de Deus de novo. É como se eternamente nós estamos com uma falha com Deus, estamos devendo para Ele e não conseguimos olhar nos seus olhos, sentimos vergonha, tentamos nos esconder, voltamos como servos que não se sentam à mesa, que não são filhos, que não se enxergam como filhos, que não sentem o amor do Pai. E quando aquele jovem está voltando com essa cabeça, os servos comem lá, então eu vou lá, eu vou ser um servo lá na casa do meu pai. O pai está esperando na porta, e quando ele vê o filho vindo, ele corre, porque o pai nunca saiu de onde esteve. O pai nunca mudou o seu coração. E ele corre até o seu filho está lá e não quer nem enxergar o olho do pai. E ele abraça o seu filho e fala: vamos trocar essa roupa, vamos assar um bezerro aí, coloca um anel novo, muda essas sandálias, coloca essa capa de novo, porque o meu filho voltou. Não foi o meu servo que voltou, foi o meu filho que voltou. Existe um lugar na mesa para o meu filho. Esse lugar sempre esteve lá, nada mudou entre Deus e nós. O que mudou foi entre nós e Ele, porque o pecado faz isso, cega os nossos olhos de ver a obra de Deus por nós. E as acusações vêm, e aquele jovem volta acusado, e Deus diz, o pai diz: meu filho voltou. Sabe, em algum momento no nosso cristianismo, meu irmão, nós começamos a carregar fardos que não nos pertencem. O nosso evangelho começa a ficar pesado nas nossas costas. De repente nós fazemos o que nós fazemos sem alegria nenhuma. Nós servimos a Deus sem vontade nenhuma, sem nenhum desejo de estar servindo. De repente a gente só faz porque a gente sabe que é certo, mas não existe mais vida naquilo que nós fazemos. O que aconteceu? O que acontece com aquilo que nós acreditamos? Porque nós começamos a construir muros da religião na nossa cabeça, pensando que depende de nós tudo que Deus está fazendo, como se aquilo que nós recebemos naquele dia, lembre-se daquele dia, o dia que a boa notícia chegou até você, e você não tinha ouro, você não tinha prata, você não tinha obras, você não tinha uma roupa limpa, você não tinha nada de bom para dar em troca. E mesmo assim, essa boa notícia chegou até você. O que aconteceu com você no dia seguinte? Como seu coração transbordava de alegria? Você pagou por isso? Não. Você poderia pagar? Não. Mas a boa notícia chegou de que Jesus morreu por você, de que Deus te ama ao ponto de entregar o Filho para morrer por você. E você recebeu essa notícia. Você recebeu essa verdade, sem poder pagar por ela, sem poder fazer nada em troca. Isso mudou a sua vida. Mas em algum momento nós começamos a pensar, ou que nós merecemos, ou que nós não merecemos. Em Apocalipse, Jesus escreve a uma igreja, ele diz: vocês estão fazendo tudo certinho, vocês têm boas obras, vocês são, olha, as coisas que vocês são, incrível. Eu só tenho uma coisa contra vocês, que vocês deixaram o primeiro amor. E veja, meu irmão, o primeiro amor não é quando nós amamos a Deus. O primeiro amor é quando Deus nos amou. Vocês esqueceram disso. Jesus fala para a igreja: vocês estão vivendo uma vida muito boa, uma vida muito reta, só tem uma coisa: vocês esqueceram do primeiro amor. Vocês esqueceram da cruz, do que aconteceu naquele lugar. O primeiro amor não é o nosso por Jesus, é o dele por nós. Esse é o primeiro amor.
Esse primeiro amor que nós podemos correr como uma criança nos braços do Pai. Esse é o primeiro amor. Que a nossa fé não está dependente daquilo que nós conseguimos produzir, mas é aquilo que Deus fez por nós. E simplesmente porque Ele fez, nós podemos viver o que nós vivemos, e nós viveremos o que nós viveremos, porque Ele nos amou. Esses discípulos não viveram o que viveram porque amavam a Deus, meus irmãos. É porque Deus os amava e eles sabiam disso. Eles sabiam disso. Eles sabiam que Deus os amava e é por isso que eles foram e continuaram e perseveraram, porque eles tinham plena convicção que Deus os amou. Que naquela cruz, Deus provou o seu amor por eles e de que nada agora poderia separá-los. Mas essa mensagem nós conhecemos. A dificuldade é de receber. O que nos impede de receber o amor de Deus? Qual é o problema? É alguma coisa que você fez? Que você sente culpado? Ótimo. A Bíblia diz, se você confessar os vossos pecados, Ele é fiel e justo para vos perdoar dos vossos pecados e vos purificar de toda injustiça. Deus tem uma solução para aquilo que nos afasta deles. E Ele nos quer de volta, cara. Nós colocamos impedimentos, nós colocamos muralhas, nós colocamos montanhas, mas o seu amor permanece nos chamando naquele mesmo lugar, como foi com Adão. Aonde você está? Porque eu continuo aqui. Aonde você está? Porque eu sou o mesmo. O meu amor não mudou. Aquele amor que te alcançou naquele dia, quando você não tinha nada para pagar, continua o mesmo. Porque hoje pensamos que depende de nós, Deus nos amar. E a gente vive assim. Não, Deus, eu estou muito bem, eu estou vivendo bem aí, então, tem tudo para dar certo, aí Deus me ama. Sabe qual é o problema? Que enquanto nós estamos vivendo bem assim, as coisas acontecem. Mas como a nossa ideia de amor de Deus é condicionada pelo aquilo que nós fazemos, o dia que a gente peca, a nossa fé morre. E ela acaba. Porque ela não estava baseada na cruz. Ela estava baseada em mim. É a cruz que mantém a minha vida viva, meu irmão. É o amor de Deus por mim, que me faz saber que Ele cumprirá os seus mandamentos. É a graça de Deus que possibilita que um pecador, assassino, se torne um mensageiro da paz. É essa mensagem da graça que transformou esse homem. É a mensagem do Evangelho que nos possibilita amar Deus sobre todas as coisas. Isso que o amor de Deus faz, Ele faz de nós filhos de Deus. Filhos de Deus, que amam a Deus, porque são amados por Ele. E isso tira de nós os fardos que nós não deveríamos jamais carregar. Nós precisamos nos perguntar, por que a minha vida cristã é tão chata? Por que eu não aguento mais? Porque eu fico clamando, Maranata, olha, vem, Senhor Jesus. Por quê? É porque eu estou com saudade de Jesus, não é porque eu não aguento mais essa vida, então Jesus dá um jeito logo, volta. Será que é saudade? Será que é amor? Será que é vontade de viver? Não é porque eu não suporto mais pagar conta, Deus. Dá um jeito nisso. E de repente a nossa vida se torna um fardo que nunca deveria ser. Jesus diz, o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Jesus disse que o Evangelho ele é como rios que fluem. Fluem. Não tem nenhuma máquina lá que fica bombeando, não. Vamos tirar a água desse poço aí. Aí liga a bateria. Fluem. Fluem. E quando o nosso cristianismo não está assim, nós precisamos nos perguntar o que está acontecendo conosco. E talvez o que precisa, meu irmão, é nos lembrar do que Jesus fez por nós. Do que foi feito naquela cruz. Quando eu não tinha nada a oferecer, nada que eu pudesse pagar, nada que eu pudesse fazer, mas Ele me amou. Ele me amou e essa cruz permanece ali. Esse preço permanece pago. O Senhor não revogou o que Ele fez, eu posso confiar e voltar para ela mais uma vez, correr para os braços do meu Pai, esquecer o que para trás ficou e prosseguir para o alvo. Tirando as coisas que me impedem de correr, Hebreus vai dizer.
Tire o pecado, deixe o pecado que te atrapalha e os fardos que te impedem de correr e prossiga para o alvo do autor e consumador da nossa fé, que nos conquistou naquela cruz, que pagou por nós, que nos amou. E aí, meu irmão, não existe nada que possa parar o amor de Deus. Não existiu o inferno, não existiu o pecado, não existiu nada que pôde parar. A morte não o parou. E essa é a certeza da nossa vida. E essa era a certeza desses homens, que Deus os amava. Sabe, andar com Deus é como, eu lembro na escola, eu apanhava nos moleques lá. Eu era bobinho, ficava lá. Mas eu tinha um amigo que chamava Fabão. Fabão. Mano, ele era gigantesco assim, o Fabão. É ainda. Só cresce, não para. E eu me lembro que quando eu estava sozinho, eu tinha medo. Mas quando o Fabão estava junto, mano, eu falava, então agora vem então. Quero ver. Esse é o amor de Deus conosco. Diante do inferno, diante dos problemas, diante dos pecados. Deus está conosco. Ele nos amou. Ele não nos abandona. Sabe, diante das tentações, diante de todas aquelas coisas que tentam apagar a chama do Evangelho em nós, Deus está conosco. Era isso que movia esses homens e eles foram até o fim. Veja Pedro. E nós vamos orar. Pedro, antes de Jesus ser crucificado, Jesus fala assim, Pedro, eu vou morrer. Ele fala, não, eu te amo, brother. Não vou deixar, eu te amo. Nós vamos até o fim. Não, Pedro, o galo não vai cantar 3 vezes, você vai ver. Vai me negar, Pedro. Não, eu te amo. Aí o que acontece? Pedro nega a Cristo, na cara dele. Por quê? Porque Pedro amava. Aí passa tudo isso, Jesus ressuscita, Pedro está lá sozinho, pescando. Jesus vem até ele, chama lá, Pedro sai, vem no barco, olha para Jesus, Jesus fala assim para Pedro, Pedro, tu me amas? Aí Pedro dá aquela resposta assim, amo, Senhor. E Jesus, ele não está falando com o Pedro aqui, ele está falando com o Pedro aqui dentro, e Pedro aqui dentro está respondendo, não, eu não amo, Senhor. O Senhor sabe que eu não amo, olha o que eu fiz. Aí ele fala, Pedro, tu me amas? Amo, Senhor. Amo sim. Aí Jesus pergunta de novo, Pedro, tu me amas? E Pedro sabe, aqui dentro ele está respondendo, o Senhor sabe que eu não te amo. Esse amor que o Senhor está falando, o Senhor sabe, tu sabes. Tu sabes que eu te amo, Jesus. Aí Jesus fala assim, então, Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Me segue. Porque quando você era jovem, Pedro, você ia para onde você queria. Mas agora as suas mãos serão amarradas e você vai para onde você não quer. Quando você era jovem, Pedro, você dependia do quanto você me amava. Mas agora você vai viver por quanto eu te amo. No seu amor, Pedro, você me negou 3 vezes. O que aconteceu com esse homem que negou Jesus 3 vezes? Baseado no seu próprio amor, nega Jesus. E agora ele poderia, passando tudo isso, não é ele que vem atrás de Jesus, é Jesus que vem até ele. E aquele que dizia que amava Jesus, negou 3 vezes, agora sabe que Jesus o ama e morre pendurado de ponta cabeça numa cruz. Não é porque ele amava Cristo, é porque Cristo o amava. E ele sabia disso. E essa é a diferença que fez. Uma vida baseada em quanto eu posso amar a Deus, e uma vida baseada em quanto Deus me ama. O quanto eu posso amar a Deus se esgotará. O quanto Deus me ama, meu irmão, é para sempre. E quando o nosso amor está baseado nesse amor, ele também não termina. Ele vem de Deus e enche o nosso coração e transborda. Vem de Deus e enche o nosso coração e transborda. Fique de pé, por favor. Talvez você foi como Pedro e falou, Senhor, eu te amo. E foi lá, velho, e negou Jesus. E aí a sua fé acabou. E você está lá,
sozinho, você até pensa em Jesus. Você gostava de estar com Ele, mas você falhou. Aí mesmo, apesar das suas falhas, apesar de saber como você é, Jesus te chama de novo. Porque não é sobre você, é sobre Ele. É sobre o que Ele está fazendo em nós. E o seu amor por nós. E por mais que nós deixamos e falhamos, Ele continua te chamando. E não é porque um dia você o deixou que a sua vida acabou agora, meu irmão. Se hoje ainda você respira, o Senhor te chama. E talvez como Pedro aqui, que tinha um chamado, queimava no seu coração, um propósito, você estava vivendo para aquilo, mas alguma coisa aconteceu na sua vida, algum erro que você fez, alguma coisa aconteceu que esfriou o seu coração. Hoje o Senhor mais uma vez quer aquecer essa chama, não baseado no que você fez por Ele, mas no que Ele fez por você. Mais uma vez aquela cruz resplandecendo diante dos seus olhos, o preço que foi pago quando você não podia pagar, o amor de Deus por você, que transforma a sua vida, que te chama. Se antes você vivia por o quanto você me amava, agora vive então por quanto eu te amo. Deixe essa verdade inundar o seu coração. Lembre-se do Evangelho, que Deus amou o mundo, que entregou o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, porque Deus não enviou o seu Filho ao mundo para que o mundo fosse condenado por ele, mas que para o mundo por ele fosse salvo. O Senhor enviou o seu Filho ao mundo para nos salvar, meu irmão, para nos salvar. E não nos salvar um dia, nos salvar agora, nos salvar dessa culpa, nos salvar dessa vergonha, nos salvar da insegurança, nos salvar daquilo que nos separa de Deus, que continuamos escondidos atrás dos arbustos. E o Senhor diz: sai daí, vem para fora, deixa o meu amor te cobrir, deixa eu fazer, deixa eu te transformar, confia em mim, se entrega a mim. Se Deus é por nós, era a vida desses homens. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, se Deus me ama, meu irmão, eu vou correr para Ele. Mas a questão é que a gente não acredita que Deus vai com a nossa cara. A gente acha que Deus tem problema emocional com a gente, né? Ele não é como a gente, cara. O seu amor foi ali, ó, firmado para sempre naquela cruz. E Ele não muda. E assim Deus mostra que amou o mundo, que amou a você. Ele entregou o seu Filho por você. Jesus morreu naquela cruz por você. Ele morreu naquela cruz por você. E nada muda esse fato. Então Ele pode dizer que nem a morte, e nem a vida, e nem o presente, e nem o porvir, e nem a altura, e nem profundidade, e nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Nada. Nós podemos beber dessa fonte mais uma vez, nós podemos correr para Ele mais uma vez, nós podemos chegar ao Pai mais uma vez, e ter as nossas vestes limpas, trocadas, colocar as sandálias nos nossos pés, e nos sentar à mesa de um filho. O Senhor, meu irmão, é poderoso para nos fazer uma nova criatura. Uma nova criatura. Nova criatura. Com tudo novo. Ele tem o poder por meio do sangue de Jesus de purificar, nos lavar, nos perdoar dos nossos pecados, esquecer os nossos pecados. Não sirva a Deus por culpa, meu irmão.
Não sirva a Deus por obrigação. Sirva a Ele porque Ele te ama. Se entregue a esse amor. Espírito Santo de Deus, feche seus olhos agora. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, o Senhor hoje bate a portas de corações, lembrando do Evangelho, Ele está falando: olha, vem aqui e aprende comigo, que sou manso e humilde de coração. Vem cá e beba da água viva. Você que tem sede, venha e beba. Você que está cansado e sobrecarregado, venha e eu te darei descanso. Eu tirarei esse fardo das suas costas e te darei vida mais uma vez. Venha e beba. Venha e sente na minha mesa. Venha e esteja comigo aqui. Você está com fome? Venha. Você não tem dinheiro, não tem ouro para comprar, não interessa, compre sem ouro, compre sem dinheiro. Volte ao primeiro amor, que é o amor de Deus por você, meu irmão. Eu quero me apaixonar, Espírito Santo de Deus, eu quero Espírito me Santo de Deus, outra vez. Eu quero perder o sono outra vez, queimando de amor por ti. Eu quero me apaixonar outra vez. Eu quero me desesperar outra vez. Eu quero perder o sono outra vez, queimando de amor por ti. Quero me apaixonar outra vez. Eu quero me desesperar outra vez. Eu quero perder o sono outra vez, queimando de amor por ti. O Senhor está chamando pessoas de volta ao primeiro amor. Ao primeiro amor. Ao primeiro amor. Você lembra como era fácil dizer sim para o Senhor, não para o mundo? Como era fácil falar de Jesus? Porque você tinha encontrado esse amor, cara. O primeiro amor de Cristo. O primeiro amor por você. O amor de Deus por você. E se você sabe que eu estou falando com você nessa manhã, que essa mensagem foi para você, você sabe que está, seu coração aí está batendo forte no seu peito. Venha até aqui à frente, por favor, eu quero orar por você. Venha até aqui. Eu quero perder o sono. Espírito Santo de Deus, queimando de Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus. Quero me apaixonar. Pai, olha os seus filhos vindo, seus filhos vindo, seus filhos a ti, Jesus. Eu quero me desesperar outra vez. Eu quero perder o sono outra vez. Espírito Santo de Deus, queimando de amor por ti. Nós queremos te amar mais. Eu quero me apaixonar. Receba o abraço do Pai. Outra vez. Você é aquela criança correndo. Eu quero me desesperar. Outra vez. Eu quero perder o sono. Outra
Eu quero me apaixonar outra vez. Eu quero me desesperar outra vez.